Muito bem. Glória a Deus nas alturas. Nós vamos agora, nesse momento, buscar a presença do Senhor em santa oração. Eu quero convidar todos vocês para estarmos juntos aqui nesse propósito, buscando a presença do nosso Deus, derramando os nossos corações diante da sua presença que é tão santa, que é tão maravilhosa e agradável a todos nós. Eu sei, irmãos, que todo mundo tem um monte de problema, todo mundo tem um monte de dificuldade que você enfrenta, mata um leão por dia, isso não é brincadeira. Quando a gente fala que mata um leão por dia, né, é pela dificuldade, pela luta que é manter-se de pé. Na sociedade você tem que lutar pelo teu lugar, pelo teu espaço, para fazer valer os teus direitos, né? Daquela premissa que o teu direito termina onde começa o meu e o meu termina onde começa o seu, que de uma forma utópica é muito bonito, né? Na teoria é muito bonito, mas na prática as coisas são outras. Roubam-se, vendem, enganam, mentem, e a gente acaba sendo lesado. E olha, a gente erra também. Acho que a maior de todas as grandezas do ser humano é reconhecer que ele erra tanto quanto qualquer outra pessoa, né? E isso é importante que nós façamos, que se nós somos vítimas de alguma situação adversa, que a gente preste atenção, que pode ser que nós façamos alguém também vítima de uma situação adversa. Ainda que nós não façamos de forma intencional, proposital, mas às vezes a gente machuca alguém, ofende, né? Lesa de alguma forma sem a gente saber. Não, Rodrigo, eu não dou prejuízo para ninguém. Dá, não. Às vezes um papel de bala que você joga no chão, você pode estar dando prejuízo para alguém. Pode virar uma enchente que vai entrar água numa casa, que vai deixar uma família desabrigada. A gente sempre, as nossas ações interferem diretamente na vida do nosso próximo e vice-versa. Mas vamos orar. Eu senti de falar isso para vocês, para que a gente traga sempre a luz da nossa consciência, da realidade, né? Existe um mundo ideal e o mundo real. Eu falo sempre isso aqui na live, vocês já devem estar cansados de ouvir. Mas a gente tem que estar sendo chamado, convidado a todo momento para vir para a realidade. Existe um mundo ideal, que é aquele que tudo dá certo, que é onde todas as coisas acontecem do jeito certo, que a gente sempre ganha, que a gente sempre tem razão. Esse é o mundo ideal. Mas o mundo real é um pouquinho diferente. E você que me assiste aqui dioturnamente sabe bem disso, que é bem diferente, as coisas são bem diferentes. Então vamos pedir a Deus para colocar em nós esse espírito de consciência, sabe? Para a gente saber exatamente o que está fazendo, quando está fazendo, quais são as reações das nossas ações, não agir de forma não deliberada, fazer e pronto, deixa como tá para ver como é que fica, tem que tomar cuidado. Como eu disse, tudo que nós fazemos interfere direto ou indiretamente na vida das pessoas que estão à nossa volta, assim como o que elas fazem também interfere. Então é importante que a gente tenha essa compreensão da nossa vida em sociedade, da nossa vida em família, da nossa vida na igreja e assim por diante, né? Nos meios onde nós convivemos. Bom, oraremos a Deus nesse momento. Estou vendo aí bastante comentário dos irmãos, então continuem colocando os seus pedidos de oração aqui para a gente, e nesse link que está sendo colocado aqui no link para vocês, e eu tenho certeza que nós apresentaremos nas mãos de Deus também. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco através da sua palavra, que Ele encha os nossos corações de fé, de esperança, como a gente sempre pede, e eu não tenho a menor dúvida, não tenho a menor sombra de dúvidas de que o Senhor fará sim por nós. Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é cheio de bondade, de misericórdia, de poder. Ele, em absoluto, se faz indiferente à voz das nossas orações. Então vamos juntos, em nome do Senhor Jesus, buscar a Deus em oração. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos em santa oração diante do Senhor nessa noite de quinta-feira, para, antes de mais nada, agradecer muito a Deus pelo perdão das nossas faltas, dos nossos pecados, pelo propósito da salvação que a nós foi ofertado, se nós guardarmos a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Somos falhos, errantes, pequenos, Senhor, cheios de imperfeições, porém, os nossos corações estão e sempre estarão entregues nas tuas mãos, pois nós confiamos que o Senhor só faz o bem
que o Senhor faz sempre o melhor para nós e que se nós confiarmos de coração sincero, nós seremos sempre muito abençoados e vencedores em tudo o que passarmos. Seja difícil, seja fácil, o Senhor estará sempre aos nossos lados. Te damos graça pela oportunidade de cultuar essa noite. Sabemos que essa oração será retransmitida em algum momento, então ela poderá alcançar pessoas em outro tempo, em outra situação, mas aquele ou aquela que estiver nesse momento ouvindo essa humilde oração, que possa ser tocado pelo teu Espírito em nome de Jesus, que possa ter a sua vida restaurada, que possa ter os seus sonhos reavivados e o seu coração cheio da presença de Deus. Oramos para que o Senhor continue a nos abençoar, continue a nos guardar, continue a nos proteger e a fazer a nossa vida um testemunho vivo da tua graça, da tua glória. Fazer da tua graça, Senhor, o motivo da nossa existência e que nós tenhamos sempre essa consciência nos nossos corações, que é a consciência que havia no Davi, salmista. Eu deitei e dormi, mas só me levantei porque o Senhor me sustentou. Como quem diz, a minha força vem de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E nós também, da mesma sorte, dizemos que a nossa força vem de Deus para os nossos corações. Oramos, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que nesse momento está clamando aos céus junto de nós. Verdade é que todos nós temos problemas. Nem todos estão assistindo essa live com um sorriso de orelha a orelha. Alguns têm problemas familiares, problemas no trabalho, problemas na igreja, problemas pessoais que não divide com ninguém, seja por qualquer tipo de bloqueio, seja por vergonha, seja por insegurança. Senhor, quantas coisas se levantam contra as nossas vidas para tirar a nossa paz? Quantas coisas se levantam contra as nossas vidas para tirar a nossa fé, o nosso coração do teu reino? Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, por caridade, Senhor. Guia-nos em toda a verdade, guia-nos numa senda, num caminho reto de paz, num caminho, Senhor, de alegria, de contentamento. E que nós possamos, ao longo da nossa existência, aprender mais de Deus, e em Deus, e com Deus. Que nessa noite haja a dispensação da tua glória sobre muitas vidas. Que haja uma renovação completa do Senhor em nós. Que nós possamos enxergar o teu trabalhar em favor da vida da tua amada igreja. Que nós vejamos, Senhor, o teu operar nas nossas vidas. E que haja também, na vida de cada um de nós, o toque do teu Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. E que nós enxerguemos também o teu trabalhar nas nossas provas, nas nossas lutas, nas nossas tribulações, porque só enxergamos Deus nos momentos de alegria, mas nós sabemos que Ele está presente em todos os momentos. E nós precisamos aprender a reconhecer isso, a entender que é no teu tempo, é na tua vontade e não na nossa. Haja, Senhor, nesse dia, nessa noite, o toque do teu Espírito, e que Satanás fique debaixo da sola dos nossos pés, que todo espírito de inveja, de rancor, de ódio, Senhor, de ganância, de cobiça, bendito seja o nome do Senhor, todo espírito contrário, meu Deus, seja amarrado e repreendido no nome do Senhor Jesus. Que a tua igreja sinta-se liberta, que a tua igreja sinta-se em paz, feliz por estar diante da tua presença, servindo a Deus, pela vocação da salvação das nossas almas. É isso que move os nossos corações. Ó Espírito Santo, glória ao nome do Senhor. Haja, Senhor, um derramamento dos dons espirituais. Haja, Senhor, um derramamento de sabedoria e entendimento para que nós compreendamos cada momento, cada fase da nossa vida, sem nos revoltar, sem nos entristecer, sem querer voltar atrás. Todas essas coisas são necessárias ao teu povo, à tua igreja, para que nós não fiquemos reféns de espírito estranho, de força contrária, para que nós não fiquemos reféns,
Senhor, das armadilhas do nosso adversário, que põe uma isca e depois nos aprisiona para sempre. Em nome do Senhor Jesus, derrama sabedoria na vida da tua igreja essa noite, para lidar com o sucesso e muito mais com o fracasso. Para que nós entendamos que a nossa vida é feita de altos e baixos, mas que se o Senhor estiver no nosso caminho, nada se susterá de pé diante de nós. Oramos pela tua obra nos 4 cantos da terra, pelos nossos irmãos que nos assistem de outras nações, pela irmã Duda de Portugal, que médica me chamou hoje mais cedo dizendo que tem uma doença degenerativa. Deixa eu confirmar o nome da nossa irmã. E os próprios colegas, os médicos que a assistem, disseram que é difícil que ela consiga a cura. Mas não para o nosso Deus. Nossa irmã Duda Fernandes, de Portugal. Em nome de Jesus, tu tens o poder de dar saúde para a tua serva. É uma médica, é um anjo na terra, que salva vidas, que restaura, que traz alegria. Em nome de Jesus, irmã Duda, receba saúde aí do outro lado do oceano, 12 mil quilômetros daqui. Que o Espírito Santo esteja junto de você. Quantas irmãs Dudas tem espalhadas por esse país, por esse mundo, irmãs e irmãos, com doenças degenerativas, com câncer, com problemas no coração, com, enfim, doentes de uma forma geral, seja qual for a enfermidade. Senhor, não é ousadia, não. Não queremos ser ambiciosos, não. Mas queremos orar hoje com fé. Cura a tua igreja em nome de Jesus. Alamaia, derrama a cura agora. Faz o teu milagre agora. O Senhor tem poder, meu Deus, o Senhor tem tanto poder. No que nós estamos errando para não alcançar os teus milagres, a tua obra? Senhor, os teus prodígios na nossa vida, haja cura hoje, em nome de Jesus, e o teu nome será glorificado. Oramos pela paz no mundo, pela paz entre as nações que guerreiam, que se degladiam e se matam pelo tal poder que é mais nocivo do que o pior dos venenos. Em nome do Senhor Jesus, ajuda que a paz de Deus invada essas nações, Ucrânia, Rússia, Coreia do Norte e tantos outros lugares que estão e vivem debaixo de ameaça de um governo ditador. Por amor do teu nome, liberta o teu povo, liberta as pessoas que precisam criar os seus filhos, precisam ter paz, precisam ter alegria, o que comer na sua mesa. Senhor, nós oramos para que haja provimento na terra que está tão desgastada, que está tão afligida pelas nossas atitudes inconsequentes. Que nós venhamos preservar o meio ambiente, que nós venhamos cuidar da terra para as gerações que virão depois de nós. Sabemos que o fim de tudo isso é a destruição, mas enquanto estivermos aqui, compete a nós cuidar, Senhor, compete a nós zelar pelo dom da vida que Deus concedeu a cada um de nós. Oramos por cada um desses pedidos de oração, que são muitos, parecem ser intermináveis, mas o Senhor conhece o coração de cada um dos seus filhos, das suas filhas. O Senhor sabe o que cada um de nós tem passado e quantos nossos corações estão atribulados. Oramos, ó Pai, para que o Senhor traga a libertação completa às nossas vidas e que o Teu Espírito possa quietar todas as dúvidas e as perguntas e as inquietações dos nossos corações. Traz, Senhor, o trabalho para aquele que precisa, aquela que precisam levar o pão de cada dia na sua mesa. O Senhor é um Deus de providência, é um Deus que nunca perdeu batalha. Querendo o Senhor operar, quem poderá impedir? Quem poderá barrar uma ordenança tua? Em nome de Jesus, mostra o teu poder. Nós cremos e nós estamos aqui confiados, esperançosos, afiançados no nome de Jesus. É nesse nome que são feitas nossas orações, é nesse nome que são feitas as nossas preces, e nesse nome está toda a nossa confiança, está a nossa vida, a vida dos nossos filhos, da nossa família. E é por isso que nós esperamos sempre a tua ajuda,
sempre, Senhor, a tua libertação. E eu não tenho dúvida de que o teu nome será glorificado. Abençoa essa live, guarda-nos, tem misericórdia. Nos protege debaixo das tuas asas santas, livra-nos do nosso adversário e repreende todo o mal, no nome de Jesus. E manda do céu hoje a tua santa palavra e fala com as nossas almas, fala com a nossa vida e nos dá a graça de entender também a tua vontade para cada um de nós. Entregamos tudo nas tuas santas mãos com ação de graças. É no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, aquele que vive e reina para toda a eternidade. Amém.